Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é o título, a importância do título que virou notícia no fim de semana do Rangers na Escócia. Então a gente está falando do fim de uma hegemonia, o fim de uma era dominada pelo Celtic. Mas mais do que isso, do resgate de um clube extremamente importante que é o Rangers, que precisou recomeçar lá de baixo. Então tem tantos pontos importantes, acho que até vocês, muitos de vocês mandaram mensagens aqui nos comentários de outros vídeos pedindo um vídeo sobre o Rangers. Eu não vou nem falar sobre o time especificamente, mas sobre a trajetória, sobre o que foi essa década. Vamos lembrar, né? O futebol escocês é completamente polarizado por uma das maiores rivalidades do mundo, que é a rivalidade entre Celtic e Rangers. Só que em 2012, o Rangers foi rebaixado, na verdade o Rangers foi à falência. O Rangers precisou recomeçar depois de sérios problemas financeiros, o clube precisou recomeçar na quarta divisão da Escócia. E ali começava um período também de muita dificuldade, de uma diferença muito grande entre os dois grandes rivais. Porque o Celtic começou a construir a sua hegemonia, e o Rangers começou a reconstruir a sua história, a precisar se reerguer lá de baixo. E isso tornou a diferença entre os dois grandes rivais gigantesca, um abismo entre os clubes. Até pela questão da realidade financeira e da realidade esportiva também. Enquanto o Celtic acumulava títulos e ganhou 9 seguidos da primeira divisão, começando lá em 2012 até o título de 2020, o Rangers estava precisando disputar lá embaixo sem dinheiro, recomeçando, mas com a torcida ao lado, desde 2012. Então, em 2012 veio o primeiro título do Celtic e veio o rebaixamento do Rangers. Em 2012 e 2013, o Rangers disputa a quarta divisão da Escócia. Ganha, sobe para a terceira. Ganha, sobe para a segunda. Na segunda não sobe de primeira para a elite do futebol escocês, então foram 2 temporadas na segunda divisão escocesa até que sim, conseguiu retornar para a elite. Mas quando retorna para a elite, enxergava e precisava olhar para cima para um Celtic que dominava completamente o jogo, a pontuação, a qualidade, o investimento também. Então foram vários anos de tentativa de construção de um trabalho que pudesse fazer o Rangers voltar a competir de fato pelo título no país. Porque por mais que sejam 2 clubes que sempre competiram de igual para igual, embora a história do futebol escocês também seja marcada por períodos hegemônicos, por períodos de dominância de um clube ou outro, era o fato dessa altura do campeonato. Então o Rangers precisava olhar para cima para enxergar o que o Celtic está fazendo e será que dá para chegar até lá? O Rangers fez diferentes apostas no comando técnico até apostar no Steven Gerrard. E aí está um outro ponto para esse título ser tão marcante. Então, se a gente quiser pontuar algumas coisas. Primeiro, a história da década, o recomeço do Rangers, a hegemonia do Celtic. Segundo, a história de um grande personagem, que é o Steven Gerrard. Um grandíssimo ídolo da história do Liverpool, um dos jogadores mais importantes do futebol inglês, se a gente for olhar para essas últimas 2 décadas, começando o trabalho como técnico, assumindo esse enorme desafio que era tentar reduzir a diferença entre os 2 grandes rivais na Escócia e quebrando a hegemonia. E terceiro ponto que a gente pode citar também, o fato do Rangers conseguir quebrar essa hegemonia antes do Celtic bater o recorde. Na história do futebol escocês, a maior sequência de títulos nacionais é justamente a sequência de 9 conquistas. O Celtic poderia ter batido isso para se tornar o recordista isolado com 10. O Celtic já tinha tido, no final dos anos 60, início dos anos 70, o Rangers teve um domínio muito amplo nos anos 90, então tem a sequência do final dos anos 80 e início dos anos 90, em que o Rangers teve 9 títulos seguidos. O Celtic poderia ter chegado ao 10º, poderia ter conseguido bater esse recorde de dominância, de hegemonia do futebol escocês. E o Celtic vem descontando também no histórico de conquistas, porque quando a gente fala de título escocês, do campeonato escocês, o Rangers conseguiu agora o 55º. Então o Rangers tem 55, o Celtic tem 51. O Celtic estava se aproximando com esses 9 seguidos, né? E o Rangers consegue reagir dentro dessa disputa também, chegando a esse título de número 55. Então são vários os tópicos. Eu falei sobre essa construção, e essa construção do trabalho do Gerrard, evidentemente tinha um trabalho que precisaria levar um tempo. Tem um fator também que não diminui em nada, aliás são 2 fatores, eles não diminuem em nada a conquista do Rangers. Até porque, se a gente for olhar para o retrospecto, o Rangers foi campeão escocês com 6 rodadas de antecedência, com 28 vitórias e 4 empates em 32 jogos. É uma campanha extraordinária, uma campanha que pode se igualar até
a campanha histórica do Celtic e do Brendan Rodgers há algumas temporadas. Aliás, aí tá esse ponto, que não diminui o feito do Rangers de forma alguma, mas que ajuda a explicar talvez a aceleração desse processo de diminuir, de reduzir as distâncias. O Celtic caiu muito depois da saída do Brendan Rodgers para o Leicester. O Brendan Rodgers fez parte desse período hegemônico e levou o Celtic ao nível mais alto em muito tempo. Quando eu digo em muito tempo, é importante a gente entender que ao longo dessas últimas décadas o futebol escocês de clubes deixou de ter a capacidade de competir num nível em que já competiu. Quando eu falei do Rangers dos anos 90, por exemplo, o Rangers tinha time que conseguia dar muito mais trabalho em competições europeias do que hoje os escoceses conseguem dar. A gente viu ao longo dos últimos anos o Celtic entrando, participando, mas sem grande sucesso de Liga dos Campeões, aquele entra e sai ali, participa de fase de grupos, com poucas pretensões. É a nova realidade do futebol escocês. Então, mesmo os gigantes Celtic e Rangers, que em outros momentos conseguiam competir, eles não têm conseguido fazer isso. Mas isso não diminui a importância do cenário nacional. Para a Escócia, nada mais importante do que essa disputa entre os dois rivais pelos títulos nacionais. E o Celtic atingiu um nível muito bom com o Brendan Rodgers. E esse nível despencou muito depois da saída dele. Então, de certa forma, o Rangers continuou subindo, mas o Celtic não se manteve lá em cima. O Celtic caiu um pouco também. Então talvez o fato de achatar um pouco essa diferença entre os dois não passe só pelo Rangers, passe também pelo Celtic. Talvez não, certamente. Mas como eu disse, o que não diminui os méritos do Rangers. Aliás, se a gente for olhar para a temporada anterior, tem duas matérias muito boas no The Athletic falando sobre essa conquista, sobre o lado do Gerrard, sobre o lado do Rangers como um todo. Tem também outro fator que precisa ser levado em consideração, que é a evolução do investimento do Rangers. Porque quando um clube vai à falência, recomeça na quarta divisão, passa anos para voltar para a elite e retorna, ele não está nas mesmas condições financeiras, econômicas de um outro clube, que embora seja o grande rival, sejam os dois gigantes, mas de um clube que se manteve ali, que se manteve jogando competição europeia, ganhando título, dominando o país. Evidentemente, as receitas do Celtic foram muito superiores às do Rangers ao longo da década. E, por exemplo, na temporada anterior ao Gerrard chegar, o Rangers tinha mais do que o dobro de folha salarial. Aliás, o Celtic tinha mais do que o dobro de folha salarial do que o Rangers. O que não chega a ser uma grande surpresa quando a gente fala dessa questão financeira mesmo. Então, mas o Rangers conseguiu dar um salto muito grande. Então o The Athletic traz algumas das cifras dos valores. Então o Rangers, por exemplo, chegou a ter ali uma diferença de 23 milhões de libras como folha salarial do Rangers contra 59 do Celtic. Depois essa diferença diminuiu. A equipe do Rangers chegou ali à casa dos 40, 45 milhões de libras como folha salarial. Ainda existe uma diferença considerável, mas é uma diferença menor. Segundo o próprio The Athletic, nessa atual temporada, a diferença ainda era de cerca de 10 milhões de libras a mais para o Celtic em relação ao Rangers. Então é claro, tem muito do trabalho, tem muito da construção, da evolução de um trabalho, e aí a gente entra nos méritos do Steven Gerrard, que conseguiu assumir um desafio dificílimo, porque a gente não pode cair na pegadinha, na armadilha de querer reduzir o que era o peso desse trabalho. Porque eu sei que muita gente vai lá e fala, mas é o futebol escocês, mas o campeonato que só tem um time, enquanto o Rangers não tava, no máximo tem 2 times. É um campeonato que não tá na primeira prateleira. Claro que não tá na primeira prateleira, mas se a gente for pensar do ponto de vista local, é um campeonato dificílimo para os dois que competem entre si, entre eles, no caso. E mais do que isso, é assumir o Rangers num campeonato em que você tem, na maior parte das vezes ao longo da história, 2 opções para título. Você ter ali o seu rival ganhando sempre significa uma pressão monstruosa para você, que está tentando voltar a ter capacidade para competir. Então nunca é um trabalho fácil, um trabalho simples. De forma alguma seria um trabalho sem pressão para o Gerrard. Pelo contrário, ele poderia ter iniciado a carreira dele como treinador na base do Liverpool muito mais assessorado, muito mais protegido, muito mais blindado para o seu desenvolvimento. Mas ele aceitou ir para uma missão complicadíssima, de muita pressão. E conseguiu chegar ao título, conseguiu quebrar tudo isso, consegue fazer campanha de respeito também em competição europeia, né, com o Rangers voltando à Europa League, conseguindo ir longe dentro da competição. O trabalho é muito bom.
E é claro que isso tende a valorizar muito o nome do Gerrard. É muito natural imaginar, cogitar, especular o Gerrard assumindo o Liverpool. Eu não acho que seja o momento ainda, tá? Eu acho que é um pouco cedo para pensar nisso e talvez seja muito interessante para ele dar sequência a esse trabalho, talvez conseguir construir um trabalho mais vitorioso ainda dentro do futebol escocês com o Rangers, como experiência para ele, como construção de uma carreira, para quem sabe mais lá na frente assumir de fato o time principal do Liverpool, que é o que todo mundo espera. Aliás, é muito interessante, né? Porque o Gerrard teve uma carreira brilhante pelo Liverpool, ganhando Copa da Inglaterra, Copa da Liga Inglesa, Copa da UEFA, Liga dos Campeões, mas o campeonato nacional ele não ganhou, né? O Liverpool estava no período de jejum ao longo de toda a carreira do Gerrard. Então o Liverpool não ganhou a Premier League com o Gerrard. E o Gerrard consegue agora na Escócia ganhar o seu primeiro campeonato nacional, não como jogador, e sim como treinador. E se a gente olha para várias dessas matérias, vários desses especiais, a gente vai enxergar um papel muito importante do Gerrard como um líder, um cara que consegue gerir muito bem e delegar também muito as funções. Então, o que tem parecido ser bastante claro, até pelas palavras dele mesmo, é que ele tem sido um cara que faz muito bem esse trabalho de administrar o vestiário, de conseguir tomar as decisões, mas também de passar para alguns dos seus auxiliares certas funções. Não tem sido do perfil dele ser o treinador de campo no dia a dia dos treinos. Os treinos são todos bolados e feitos com, claro, a supervisão dele, mas quem pensa nos treinos, quem desenvolve os treinos e dá os treinos é muito mais o Michael Beale, que também é um nome que ficou famoso no Brasil por ter trabalhado com o Rogério Ceni durante um período, mas que é um cara muito elogiado pelo Gerrard por lá. E não é o único, outros auxiliares também são muito exaltados nesse trabalho. Então, por enquanto, é muito o início de uma carreira já com um feito gigante, que tem muitos méritos, que tem uma construção pouco a pouco, que foi reduzir. Aliás, eu falei sobre a hegemonia em títulos, mas tem também a questão da sequência de invencibilidade nos clássicos, né? No grande jogo do futebol escocês, o Celtic passou anos dominando o Rangers, vencendo os confrontos diretos. Então também teve isso nessa temporada. A questão do Rangers ser dominante nos confrontos diretos diante do Celtic. Mais um feito que coloca o Gerrard na história do Rangers. Não tem como fugir disso. É uma temporada histórica por todos esses motivos. Quebra a hegemonia do rival, impede que o rival bata o recorde de 10 títulos seguidos, coloca o Rangers de volta ao topo depois de uma década em que o clube foi lá para a quarta divisão e teve que recomeçar. E além do lado específico do Gerrard, que é um personagem que sempre vai chamar muita atenção, principalmente quando a gente sai da Escócia e vai falar mais de futebol inglês, porque aí mais ainda. Mas a gente não pode ignorar o peso de tudo isso dentro da estrutura do futebol escocês. Enfim, só a história do Rangers da década já rende bastante, então nem é o caso aqui de entrar no time especificamente, mas quem sabe mais pra frente, com a Europa League, com o próprio Campeonato Escocês, uma próxima temporada. Mas fiquem à vontade aí nos comentários, participe, deixa a curtida no vídeo, um abraço pra todo mundo e até a próxima.